Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Fé. Hoje um tema muito importante para nós falarmos aqui, justamente que nós somos uma igreja missionária, somos fruto de missão. Então a gente tem hoje aqui 2 missionários que estão em campos transculturais. Nós temos aqui a Graci Mota e nós temos também aqui o Emerson Menegassi, né, que vocês já vão ver aqui na tela, que eles são os nossos convidados de hoje. Eles vão vir falar muito sobre missões, sobre como é que trabalhar em missões, quais são os planos para o futuro, como é que eles vão, como é que é o envolvimento da igreja. Então você aguardem só um pouquinho que a gente já volta conversando com esses nossos 2 convidados muito especiais de hoje. Até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o Diálogos de Fé da Igreja Presbiteriana de Curitiba, diretamente aqui do templo histórico da nossa querida igreja, né? Hoje, como a gente já falou, hoje nós temos 2 convidados muito especiais. Nós temos aqui o Emerson Menegassi e a Graci Mota, né, que estão aqui conosco hoje, né? A gente fica muito feliz que temos 2 missionários em campos totalmente distintos conosco aqui falando, né? Boa noite para vocês. Boa noite, Emerson. Boa noite. Jaimaci, lá no Nepal significa vitória no Messias. Ah, que legal, né? Boa noite, Graci. Boa noite. Muita alegria poder estar aqui para a gente trocar umas ideias, conversar um pouco. Muito bom. Que legal, que legal. Então, pessoal, Diálogos de Fé da Igreja Presbiteriana, um papo sobre missões. E veja só, como a gente falou no começo, a nossa igreja é um resultado direto de missões, né? Para vocês, o que é missões? O que significa fazer missões? Uma boa pergunta. Né? Olha, para mim fazer missões é um estilo de vida. Certo. Né? Jesus
ele quando plantou o reino, ele implantou o reino, ele trouxe para nós o estilo de vida a ser vivido. E o estilo de vida dele era completamente missionário. Uhum. Né? Sempre à disposição, servindo, ministrando e alcançando pessoas. E esse é o alvo, ser missionário é isso. E todos nós, como igreja, temos esse chamado, né? A ser missionários, de estarmos servindo e compartilhando do reino, né? Por onde nós passamos, onde nós estamos. Eu costumo dizer que fazer missões começa de onde nós estamos até onde ele quiser nos levar, que aí entra a questão transcultural, né? Quando a gente vai servir em outras nações e outros povos. Muito joia. E para você, Grace? Fazer missões, Fabrício, como você falou, um estilo de vida e um compartilhar do reino de Deus aos povos. Né? E eu gosto muito daquela frase do Spurgeon que diz que quando você todo crente é um missionário. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, a gente não tem saída. Se você disse sim para Cristo um dia, nós somos missionários. Então, eu acho que a necessidade está em todos os lugares. Então, às vezes Deus te chama para fazer missões do outro lado da rua, mas às vezes te chama para fazer missões do outro lado do mundo. Então a gente é missionário em qualquer lugar, certo? Em qualquer lugar. Ao tempo todo? Com certeza, sem dúvida. É um estilo de vida, né? Então... Gente, veja só. Emerson, conta um pouquinho para nós aonde você tem feito missões ultimamente, nesses últimos anos. Ok, eu venho servindo no Nepal e no continente asiático já há 16 anos. Só isso? Só isso. Coisa pouca é bobá, mas tá louco, né? A gente mudou para lá em 2006, né? Uhum. E desde então a gente vem servindo ali aos povos do Nepal. Uhum. E lá nós temos mais de 37 grupos étnicos e 140 línguas e dialetos para a gente se divertir. Só isso. Só isso. Coisa pouca é bobagem, né? E tem sido um privilégio estar nessa nação desde 2006 servindo aos povos do Nepal e também depois que nós nos tornamos uma base missionária, a gente começou a servir também povos ali do continente asiático, né? Legal. Os países vizinhos do Nepal. Rapaz, é uma missão, assim, um tanto quanto desafiadora, né? Para não dizer o mínimo, né? Tá lidando com diferentes dialetos, enfim, línguas. O Nepali é a língua oficial, então a gente priorizou aprender o Nepali no nosso processo de introdução cultural e linguística. A gente priorizou o Nepali, porque a língua oficial é a que se ensina nas escolas. Então a gente consegue se comunicar em todo o país, né? Usando o idioma oficial, que é o Nepali. Mas aí tem esses outros vários dialetos e línguas faladas no país. Rapaz, olha só, bela experiência. E você, Grace? Você tem um currículo também, né? Um tanto quanto vasto já nessa área de missão, né? Sim. Eu tô de tempo integral em missões há 22 anos. É? Comecei em 1999, faz um tempinho já. Quando eu tinha 18 anos, fui para Rondônia, Porto Velho. Certo. E sempre tive essa vontade muito grande de trabalhar com tribos indígenas. Uhum. E lá no norte eu acabei me envolvendo de uma forma singular. Trabalhei nos meus primeiros 7 anos como missionária com a tribo Mastanawa, que foi quando eu conheci essa igreja aqui. Legal. Em 2003. Uhum. E os Mastanawas tinham uma língua ágrafa, não tinha escrita, e eu comecei a trabalhar nesse processo de grafar a língua, fazer uma fonologia, e foi um tempo maravilhoso, muito bom, de material didático, livros, cartilhas. E no final dos 7 anos, eu saí da Jocum e fui para trabalhar com a Global Recordings Network, com as gravações Brasil, onde eu estava até um ano e pouco atrás. E o nosso trabalho era gravar histórias da Bíblia nas línguas indígenas. Hoje no Brasil nós temos 340 tribos e 160 línguas diferentes no Brasil. Então é uma torre de Babel. Nossa, Graça. Então foi um trabalho muito itinerante nesses últimos 13, 14 anos, né? Então das 340 tribos eu fui em quase 70, gravando, passando 3 meses, semanas, às vezes 6 meses para gravar Novos Testamentos completos, mas foi assim 2 décadas intensas de aventuras e 2 décadas maravilhosas. Ou seja, de línguas vocês entendem, né? Vocês falam em línguas, né? Certo? Falamos.
Línguas conhecidas. Né? Ah, então, falar em línguas é com vocês, né? Mas vocês têm êxtase quando vocês estão falando em línguas ali, né? Sim. É muito É um lindo. outro universo. O planeta linguístico é muito bonito, é muito interessante, porque na verdade você só consegue pensar aquilo que a sua língua pode dizer. Então, quando eu falo para você sol, você pensa no sol, né? Quando eu falo para você quaro, você não pensa nada porque você não sabe, mas o meu cérebro já sabe que isso é flor. Então, o meu cérebro já dá uma imagem para isso. Então, esse universo da linguística é uma coisa maravilhosa. Então, quando a gente entra, fica difícil sair. Que legal. Por falar em difícil sair, né? Hoje nós temos aqui o nosso querido presbítero Paulo Werner, que está conosco aqui. Boa noite, Paulo Werner. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas aí do teu lado? As coisas aqui estão tudo em ordem. O Paulo também, gente, tem, né, conhecimento em missões, já foi para a Rússia, certo? Foi para a Sibéria. Sibéria, né? Exatamente, foi para a Sibéria. Então, o Paulo Werner está aqui, né? Para quem não está chegando agora no Diálogos, né? O nosso querido presbítero Paulo Werner está substituindo o nosso querido Eric Linsmaier, que está em missões lá no Mato Grosso, certo, Paulo? Missões e trabalho. Missões de trabalho, muito joia. Graci, veja só, a gente estava brincando, né, falar em línguas, tudo, né, eu lembro que quando a gente fez a conferência missionária online, no meio da pandemia, você apresentou todas aquelas fotos, todas aquelas coisas todas, né, esse material, quando ele fica gravado, como é que daí os indígenas, eles têm acesso a essas gravações, como é que fica isso? A própria missão, a Global Records Network, nós temos técnicos e engenheiros especialistas em fazer instrumentos e materiais onde a gente pode guardar, colocar essas gravações e são levadas de volta para o povo, 100% delas. Então nós temos materiais onde que funciona painel solar, manivela, pilha, bateria, a luz elétrica, então não tem jeito que você consiga escapar de não usar. Então nós temos hoje mais de 5 ou 6 plataformas que você pode colocar o material dentro e esse material vai ser distribuído para as aldeias. Nós também temos um aplicativo chamado Fivefish, que você pode baixar e, assim, das 7.000 línguas no mundo, a Global Recordings tem gravado mais ou menos 5.000. Então, você pode baixar, você pode ouvir, você pode, em qualquer língua que você quiser. Aqui no Brasil, nós já gravamos, a Global já gravou mais de 100 línguas. Então, tem muito material, muito bom. 100 línguas, isso cara. Ajuda muito no entendimento de quem é Cristo e no entendimento também cultural, porque isso é um acervo cultural muito grande. Legal, muito legal. Emerson, veja só, 100 línguas, né, aí que já registradas, né? Agora, e no Nepal, como é que funciona isso? Tem esse tipo de trabalho, de tradução? Como é que funciona isso? No Nepal, entre as 140 línguas e dialetos que nós temos no país, 60 são os dialetos e línguas que ainda não têm uma iniciativa de tradução das escrituras, né? Então, nas demais, a gente tem iniciativas de tradução, tanto escrita como para línguas ágrafas, que são as traduções. A gente tem também o Global Nepal Network, que é conectado justamente com o trabalho que a Graça aqui comentou, que faz essas gravações também das línguas e dialetos, né, das histórias bíblicas e traduções do Novo Testamento e por aí vai. O nosso foco hoje no Nepal são justamente esses 60 línguas e dialetos que não têm iniciativa nenhuma de tradução das escrituras. Então, a gente está bem focado hoje nessas línguas. A gente está trabalhando com a Escola de Tradução Oral da Bíblia. Em 2018 eu tive o privilégio de estar nos Estados Unidos e junto com a nossa equipe nós escrevemos a primeira Escola de Tradução Oral da Bíblia dentro da nossa organização missionária, que é a Jucum, e desde então essa escola vem sendo reproduzida aí em vários continentes, né? A gente já tem a escola acontecendo aqui na base de Jucum Porto Velho, que é a Escola de Tradução Oral da Bíblia, onde a gente está preparando missionários e também como facilitadores do processo de tradução e também locais como facilitadores e tradutores, né, das escrituras. Antigamente o foco era no estrangeiro indo fazer a tradução e hoje houve uma inversão muito positiva. O foco hoje é o nacional ou os nacionais fazendo a tradução oral e nós como facilitadores do processo de tradução.
né? Então, nosso foco hoje são essas 60 línguas aí no Nepal e também os programas de tradução oral, que são, a gente chama de PTOs, né? A gente já trabalha com programas de tradução oral, nós já iniciamos algumas dessas 60 línguas e dialetos no Nepal, e o nosso objetivo é estar estendendo a escola de tradução oral e o programa de tradução oral para demais línguas ágrafas também ali no continente asiático, né? A gente já começou no Butão, a gente já iniciou, né? No Vietnã a gente já tem trabalhado ali, e assim a gente vai estendendo aos poucos através dos obreiros que nós tivemos a oportunidade de estar treinando, né, nesses anos ali servindo, obreiros tanto no Nepal quanto outros países da Ásia. Obreiros locais. Obreiros locais, nossos obreiros nepaleses que a gente tem treinado, assim como outros obreiros que são do Vietnã, Butão, Camboja, que legal. E por aí vai, né? Tailândia e outros países vizinhos. Uma curiosidade, essas línguas, elas têm alguma raiz comum ou elas diferem muito entre elas? Enfim, algumas línguas que a gente chama as línguas, elas têm uma estrutura única, né? A Graça pode me ajudar nesse sentido, até mais pela experiência que ela tem nesse sentido, mas elas têm uma estrutura única, singular. Os dialetos, eles têm similaridades, então, às vezes, a gente consegue fazer uma tradução que vai atender, de repente, 2 dialetos ou 3. Certo. Né? Num tipo de tradução que pode atender a 2, 3 dialetos, que é a proximidades linguísticas ali dos dialetos. As línguas não, elas têm uma estrutura muito singular. Então, essa é a diferenciação entre línguas e dialetos. A gente vê ali como a árvore, né, a gente chama de troncos linguísticos. Isso. Às vezes uma língua é uma árvore, tem troncos linguísticos que são línguas parecidas. Então, uma tradução que é feita para uma árvore serve para 1 ou 2 ou 3 línguas, dependendo se ela é ligada nessa árvore, se tem tronco nessa árvore. Não. É bem isso, né? Então aí a gente consegue fazer, de repente, uma tradução que vai atender 2, 3 dialetos às vezes. Isso é extremamente positivo, porque nesse aspecto a gente consegue ainda minimizar, por exemplo, dessas 60 línguas e dialetos, de repente a gente vai estar minimizando quando a gente acha essa conexão nesse tronco linguístico desses dialetos. Então facilita você ter uma tradução que vai atender 2, 3 grupos étnicos diferentes, né? Quando a gente está lidando com uma língua, aí é uma estrutura muito singular, então a gente tem que trabalhar só com a tradução para aquela língua especificamente, né? E aí é com esses grupos ágrafos, como ela mencionou, que a gente também tem trabalhado. São povos que não têm escrita, é a língua falada, que a gente chama de povos de tradição oral ou povos de cultura oral, que é o foco do nosso ministério hoje, tanto no Nepal quanto na Ásia. Veja só, é interessante vocês estarem falando, né, que tem muitas maneiras de evangelizar, né? Vocês estão aí, já deram boas provas de evangelizar. O que me chama a atenção é como é que vocês já conseguiram formar locais trabalhando nisso. Eu imagino que isso deve ser um processo que é lento, que é difícil. Essas pessoas que estão trabalhando, né, nessa tradução, que você falou assim, temos pessoas do Camboja, Vietnã, esses já são convertidos ou são pessoas eventualmente contratadas? Como é que funciona isso? Olha, no nosso caso, no trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, são convertidos. Certo. E nós treinamos eles, no caso da tradução, como facilitadores do processo de tradução, ou como tradutores mesmo, na verdade. E nós entramos como facilitadores do processo. Né? E durante esse período, a gente trabalha com comunidades muito pobres, muito carentes. Então, em muitas e muitas vezes, nós tentamos levantar recursos para estar ajudando essas famílias que estão envolvidas no processo de tradução, né, ou os representantes da comunidade que estão envolvidos no processo de tradução, eles têm que trabalhar na lavoura, eles têm que plantar para colher, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que dar um certo subsídio ou uma ajuda para essas famílias ou para essas pessoas envolvidas no processo de tradução, porque ele vai deixar o ambiente de trabalho dele, vai deixar de plantar, enfim, de estar trabalhando na lavoura dele para estar junto conosco nesse processo da tradução. Então, são vários os casos em que a gente tem que levantar recursos para estar ajudando, enquanto a gente está trabalhando ali com eles ou com a comunidade nesse processo de tradução. Então, a gente procura trabalhar com os melhores contadores de história, né, Graça, que tem na comunidade, que é um processo que a gente vai identificando aqueles que... Porque quando a gente trabalha com cultura oral, a gente está envolvido muito com o contar história, como eles passam a cultura de geração para geração, como eles transmitem valores da cultura de geração para geração. Então a gente tem que achar os melhores contadores de história, o homem de paz, né, nessas comunidades, para serem esses que vão estar envolvidos com a gente no processo de tradução, porque a gente vai estar trabalhando a princípio nesse processo de contar histórias, de introjetar
a história bíblica, que a gente chama de... é um processo não de memorização, mas de internalização das escrituras. Tá? E chega num ponto que eles vão estar compartilhando como algo que é parte da história deles. Também parte da cultura deles, porque a gente trabalha em processo também de contextualização dessas histórias. E quando eles chegam no ponto de estar contando essa história dentro do seu ambiente cultural, dentro do seu contexto cultural, e faz real sentido para eles, é que a gente começa então a perceber que agora é o momento de a gente iniciar as gravações dessas histórias, para depois colocá-las todas juntas, que são sets de histórias, né? Por exemplo, a gente pega o livro de Ruth, divide em sets de histórias, a gente vai contando essas histórias, trabalhando a introspecção, a introjeção, a internalização desses sets de história, do livro inteiro, e quando a gente percebe que está no ponto em que eles conseguem compartilhar essas histórias, e ela faz sentido para a comunidade, da criança ao idoso, eles conseguem entender essas histórias, a gente faz a junção disso para iniciar um processo de tradução oral, né, do livro, por exemplo, de Ruth. Eu estou usando o Ruth como exemplo, que é um livro que a gente tem trabalhado com ele. Que legal. E assim a gente vai envolvendo ao máximo a comunidade, porque tem os processos de avaliação, e a gente envolve a comunidade no processo de avaliação dessa tradução, né? Nossa, acho que até passei um pouco da pergunta que você me fez, mas para dar uma... Mas eu acho interessante também a gente pensar, Fabrício, que já tem uns 20 anos que a gente tem olhado muito sobre a questão de treinar o local, o nacional. Porque primeiro foi aquela vinda do estrangeiro, depois do homem mais da cidade grande, e agora, depois de 20 anos para cá, a gente tem investido nisso. O local é tão bom quanto nós, tão inteligente quanto nós, mas ele não vai passar pelo choque cultural que a gente passa, ele já é falante da língua materna, ele já mora na comunidade, então tem várias questões que o local consegue adaptar melhor, bem melhor do que a gente, inclusive a questão financeira. Certo. Então, o mundo missionário agora em si tem voltado os olhos, assim, visto de maneira bem cautelosa e querendo investir muito no local. O local, ele aprende, ele traduz, ele planta a igreja, ele discipula, ele compartilha o evangelho, e a gente fica um pouco mais atrás dos bastidores, ajudando e equipando, para ser uma forma da gente trabalhar. É que a igreja de Cristo é isso, né? Eu não acho que vai chegar um dia onde a gente, cada um trabalha separado, porque eu acho que esse interagir, essa coisa de estar juntos, só nos traz ganhos, e a igreja e o reino de Cristo expande. Mas o nosso olhar tem sido bem diferente para o local há uns 20 anos. Que legal, que legal. Inclusive, o nosso lema se tornou treinar nacionais para alcançar nacionais, né? Mais ou menos, sintetizando, virou mais ou menos um tema, né? Que a gente tem trabalhado com ele, focado realmente, como a Graça falou, nos locais, nos nacionais, como a chave, né, para o processo de expansão do reino. Legal, muito legal. Graça, vê só, o Emerson falou, né, deu uma visão muito ampla de como é que é o trabalho, né? Você que estava lá na região amazônica, né, que ficou viajando, guardando, gravando, né, povos. Teve alguma, assim, que nem ele falou assim, né, tem várias tribos, né, que vocês trabalharam, assim. Essa questão de você chegar para eles e falar assim, não, vamos gravar agora para que na tua cultura chegue o evangelho de Jesus. Eles têm alguma resistência ou é uma coisa assim que eles aceitam mais naturalmente? Como é que funciona esse processo? Na grande maioria dos casos, Fabrício, as pessoas são muito abertas para aprender, até porque a gente trabalha de uma maneira muito aculturada, né? Então a gente senta numa roda, então a gente toma uma bebida, a gente come uma coisa e a gente começa a contar sobre aquela história, a gente tem desenhos, a gente tem dramatização, então são várias maneiras que a gente usa para a pessoa se sentir à vontade para compartilhar. E acho que mais de 60% dos lugares que a gente foram os próprios indígenas que convidaram a gente. Olha, eu quero participar disso, eu quero falar de Deus para o meu povo, eu quero falar de Deus na minha própria língua. E quando a gente terminava o material e eles escutavam, nossa, era uma emoção e uma comoção muito grande. De poder, muitos deles, o que mais comovia era, meu Deus, olha aí a história de Deus na minha língua, a história de Deus contada no meu idioma. Então, assim, resistência algumas,
mas na grande maioria das vezes as pessoas eram muito abertas para participar. E essa coisa também de fazer parte, olha, você está fazendo parte disso aqui, você não está ajudando a gente, você está compartilhando para o avanço do reino de Cristo entre o teu próprio povo. Então a gente já chegou em aldeias onde eles não tinham um versículo bíblico traduzido, não tinha nada do evangelho na sua própria língua. E a gente montar aquilo passo a passo, depois fazer uma tradução, fazer uma retrotradução, fazer algo para ser... É um processo muito lento, mas maravilhoso. Quando você sai, você deixa uma história completamente bem contada linguisticamente falando, porque uma história, para ser bem contada, ela tem que ter certas coisas, assim como a gente tem no português, né? Então, é uma maravilha você dar a alguém algo que antes ele não tinha alcance. Você cooperar com aquilo é algo, assim, inexplicável. É uma bênção. É uma bênção, né? Então, pessoal, veja só, nós temos muito mais aqui para conversar, mas por falar em bênção, nós temos um recado da nosso querido reverendo Nivaldo Furlan sobre o leite da CP. Põe aí para nós. Graça e paz, meus irmãos. Eu venho aqui fazer um convite para que você esteja participando da nossa campanha. Mais uma vez, nossa criançada precisa do seu leitinho. Então, faça aí a sua doação. Lembre-se de uma coisa, sempre a doação do leite acontece no primeiro domingo de cada mês. Mas se você não tem condição de trazer o leite até aqui, a nossa igreja, você pode também fazer uma oferta, isso em espécie. Lembre-se, os nossos projetos têm necessidade. Eles são nossos projetos. A ACP é nosso braço aqui da igreja. Por isso você fica com esse grande convite, que eu tenho certeza que é você sendo um instrumento de Deus na vida das nossas crianças. E lembre-se, acompanhe aí as nossas notícias, tanto no Face, quanto no YouTube e no Instagram. Deus te abençoe, que você seja realmente abençoado e abençoador. Um grande abraço. Ah, é? Pessoal, então vocês viram o recado do reverendo Nivaldo Furlan. Vamos contribuir com o leite da CP, que está precisando, gente, tá realmente, a demanda é grande, né? Vocês já viram aí o nosso querido pastor dando esse recado. Bom, gente, veja só, acho que tem muitas histórias, né? Mas assim, o que nesses anos, eu sei que, veja só, 16 anos e 23 anos já, né, nessa labuta. Vocês podiam trazer sempre para nós, tipo, uma história que marcou, assim, vocês dizem, poxa vida, tá valendo a pena ter vindo aqui, valeu todo o esforço, toda a dificuldade. Eu sei que o Emerson teve uma questão de perseguição lá, bem séria, né, Emerson, lá, né? Não sei se a Graça chegou a ter alguma questão de perseguição mais séria lá nas regiões que você estava trabalhando, mas o Emerson teve, né, Emerson? Lá. Sim, nós tivemos vários casos, né? De perseguição. O Nepal, ele é um país hindu, com influência budista, né? E só isso. Muitas restrições, só isso. E tem muitas restrições ao evangelho, né? Certo. Tem diferentes situações de perseguição no país, né? Hoje a perseguição está bem mais acirrada, porque eles fizeram, eu não sei se nem eles fizeram uma pegadinha do capeta, em outras palavras, porque quando o país deixou de ser um reino hindu, por causa da guerrilha maoísta, né, eles tiraram o rei e deixou de ser um reino hindu e se tornou um estado secular, né, uma aparente democracia, que não é tão democracia assim. E aí eles decretaram liberdade religiosa. A primeira coisa que o governo fez quando declararam a liberdade religiosa foi chamar as igrejas para se inscreverem, para que o governo tivesse ciência das igrejas, do desenvolvimento das igrejas, pastores, endereço, número de membros, essa coisa toda. E as igrejas foram nessa, né? Foram se registrar e tudo mais. Eu conversei com a nossa equipe, falei, olha, nós não vamos fazer isso. As igrejas que nós ajudamos a plantar no país, nós orientamos a não fazer isso, que era muito cedo para estar dando todo esse crédito a esse novo governo que assumiu, né? Um governo na maioria de esquerda ou centro-esquerda, e porque era uma guerrilha maoísta, dissidente da filosofia comunista de Mao Tse-tung, mas como eles não conseguiram implantar o comunismo no Nepal, por causa da diversidade religiosa, né, 33 milhões de deuses, o budismo e por aí vai. Cada um tem um deus, cada né? Um tem, são 33 milhões, a população do Nepal hoje é um deus para cada um. É um deus para cada um, um né? Deus para cada um. Todos eles têm o deus de devoção, e o deus de devoção, diga-se de passagem, no Nepal é Shiva, o deus da destruição. Então você pode imaginar que a cidade não é lá essas
coisas no sentido de desenvolvimento e qualidade de vida e tudo mais. Mas, enfim, com essa mudança, decretaram liberdade religiosa, as igrejas se inscreveram. O que aconteceu logo depois? Em 2016, os radicais hindus entraram com uma emenda constitucional, trazendo de volta a lei anterior que proibia a evangelização, pregação, batismo, enfim, e eles conseguiram aprovar essa lei, 2016. Em 2016, 300 missionários, de uma única vez, foram expulsos do Nepal. Nossa. De uma única vez. Era da INF, International Nepal Fellowship, uma organização que trazia médicos cristãos, missionários, que contratavam e traziam eles para o Nepal. Quem subsidiava isso, claro, são igrejas. Inclusive, nós tínhamos lá o nosso hospital presbiteriano, meu irmão. Uma coisa linda, que agora, infelizmente, o governo tomou, né? E agora está debaixo inclusive os cristãos que eram líderes, né? Os pastores que lideravam ali a parte do hospital, também médicos, foram todos convidados a ir embora, né? E agora, infelizmente, o hospital está sucateado. Mas, enfim, eles eram da INF e foram todos, porque quando o governo descobriu que a INF trazia médicos, cristãos, missionários, né, para estarem atendendo em diferentes partes do país, countryside, região mais remota, até nas áreas centrais, que era um benefício para o país, que o governo não pagava nada por isso, e eles serviam ali na nação. Quando isso foi descoberto, eles expulsaram esses 300 missionários. Inclusive a Celinda Castro, missionária da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né? Ela foi uma das que foi convidada a ir embora. Teve o visto dela cancelado e foi expulsa do país nesse período, convidada a ir embora por causa dessa questão da perseguição. Então, de 2016 para cá, a perseguição se tornou bem acirrada ali na nação. Nós tivemos vários casos de missionários sendo expulsos do país. Como é que chama aquele processo em que eles são deportados, né? E eles ficam 10 anos sem poder pisar na nação novamente. E, inclusive, um dos nossos líderes nacionais, ele foi preso, ficou 1 ano preso, acusado de estar evangelizando, comprando pessoas para se converter ao cristianismo, que era uma inverdade, eram ofertas, né? Era uma conferência missionária no Nepal. Nós chegamos ao ponto de começar a ter conferências missionárias no país. Era uma conferência missionária, ele estava com envelopes específicos de ofertas para locais, com bíblias para ser distribuída entre eles, e aí o governo acusou ele de estar pagando para que hindus se convertessem. Ele ficou 1 ano preso nesse processo, até que, graças a Deus, ele foi comprovada a inocência dele no último ano agora, foi comprovada a inocência dele. Tá, mas aí, e você, como é que você fez para você ficar lá, para não ser atingido por essa... Isso, a gente tem uma estratégia, já há muitos anos a gente vem trabalhando com isso, que foi, quando a gente entrou no país, nós entramos como turistas, aplicamos visto de estudante por 3 anos, para estudar Nepal e inglês, né? Mas isso, na verdade, era para a gente ter o visto, e depois, por causa dessa questão de instabilidade e perseguição, nós abrimos um negócio. O Café Brasil Guest House e Coffee Shop, que é uma hospedagem, uma hospedaria que a gente abriu, reconhecida pelo governo. Então, a gente tirou o visto de negócio. Então, foi a nossa estratégia para ficar no país sem sofrer nenhum tipo de retaliação e perseguição. E aí, o que acontecia? A gente rodava normalmente como um business, como um negócio mesmo, recebendo turistas, tanto na hotelaria quanto na cafeteria, uma parte do ano. Levantávamos recursos com isso também para as despesas, né, para ficar autossustentável, e também conseguíamos estar rodando as nossas escolas, trazendo cristãos de países fechados e restritos para o evangelho também, para virem para o Nepal como turistas por 5 meses, para fazer a nossa escola de treinamento e discipulado, né, que é ETED. Então essa era a nossa estratégia. Então a gente nunca teve problema com o governo com relação a isso, e também porque a gente tinha responsabilidade social. Nós éramos o único business, ou a única negócio que tinha lá, que tinha responsabilidade social, porque através da nossa organização a gente também cuidava de uma ONG e de um orfanato, né, lá no Nepal, que a gente tinha 20 meninos nesse orfanato, e isso deu uma credibilidade para a gente junto ao governo. Então a gente nunca teve um problema sério de retaliação do nosso lado por causa disso. Então a nossa estratégia era negócios com uma missão, né? A gente ouve muito falar isso aqui hoje no Brasil, negócio com uma missão, é que para você trabalhar em países fechados, você tem que ter um negócio assim, que garante a sua permanência a longo prazo, a estabilidade, é mais confortável no que tange essa questão de retaliação e perseguição. Rapaz! É a estratégia nossa lá.
Deu só um só dor aqui, só de ver tudo, de escutar essa história toda. E você, Graça, você chegou assim ter, né, que a gente tava falando, né, a pergunta original era tipo assim, o que deu, né, assim, momento que você falou assim, poxa, valeu a pena ter passado toda essa perseguição, né? O que, tipo, poxa, passamos, né? Ou antes mesmo dessa perseguição, né? Pô, eu cheguei até aqui, abri mão de estar com a família e tudo, mas vim trabalhar aqui no Nepal e... Tipo assim, valeu a pena? Valeu a pena. Ok. Aí tem uma situação específica que aconteceu e que a gente vê o quanto valeu a pena e o quanto é relevante a gente estar buscando na cultura aquilo que aponta para Jesus, né? E para mim foi uma descoberta que fez valer a pena estar nesse país todos esses anos e achar algo que aponta dentro da cultura e da religião hindu, aponta diretamente para Jesus. Porque a gente imagina, a religião hindu, a cultura hindu, não tem nada ali que aponta para Jesus ou nada que traz uma revelação de Jesus. E na verdade tem, né? E a gente achou isso quando a gente descobriu uma celebração hindu chamada Brother Day, né? Que é Purano Daidim, o dia do irmão mais velho em Nepali, ou Brother Day, dia do irmão em inglês. E essa é uma celebração que acontece no Nepal, na Índia, porque é uma questão da religião hindu. E para mim o que marcou muito para mim foi quando a gente teve essa revelação, esse entendimento de que estava se falando, na verdade, ali, de Jesus como nosso irmão mais velho. Porque quando se celebra o dia do irmão mais velho, o irmão mais velho da família, ele é venerado, ele é adorado pela família inteira, inclusive pelos próprios pais, ele é presenteado, e nesse dia o irmão mais velho tem poder de perdoar pecados. Ah, rapaz! Só nesse dia. Você tá... mas olha só. Quando nós percebemos isso na cultura, foi algo, uma revelação. Porque, gente, isso aponta para quem é o nosso irmão mais velho. Quem é o primogênito entre muitos irmãos? Não é verdade? Jesus. Quem é de ser adorado, venerado, presenteado? Jesus. Quem perdoa pecados, e não é uma vez por ano. Total. Todo instante. Então nós introduzimos a celebração do irmão mais velho na cultura, com esse foco, trazendo Jesus como nosso irmão mais velho. Isso foi uma das razões que fez com que a comunicação do evangelho facilitasse e a gente alcançasse muito mais muitos hindus através dessa celebração. A gente fazia a celebração lá com a comunidade, o povo vinha, os hindus vinham achando que era o Brother Day, né? Então, vamos lá celebrar. Então, a gente introduzia para eles o verdadeiro irmão mais velho, Jesus. Rapaz. E houve muitas conversões, e há ainda conversões quando a gente faz essa celebração especial. O povo acha que a gente está... Eles até ficaram assim, esse povo não é crente não, eles estão celebrando ali, ó, o dia do irmão mais velho, não vai lá não. Né? A gente ouviu isso das outras igrejas. Até que eles começaram a entender o que nós estávamos fazendo. Porque isso é parte da religião e cultura hindu, mas aponta para Jesus. Não há outro, não é verdade? Então isso para mim foi o que me marcou nesses anos todos. Que legal, achar essa ponte de comunicação direta do evangelho com a cultura nepalesa, com a cultura hindu, com a religião que eles seguem, e eles têm essa revelação de Jesus, é algo lindo. Que joia, cara. Então para mim foi o que mais me marcou. Não foi a questão da perseguição, mas o que mais me marcou foi a descoberta dessa chave para a comunicação, dessa ponte de comunicação com a cultura sobre o Evangelho de Jesus. Então eu não ia dar certo lá, porque eu sou o terceiro irmão. Não tinha que ter o dia do terceiro irmão, né? O Paulo Werner também, sabe? O Paulo Werner não é o irmão mais velho, né, Paulo? Você é o irmão mais velho? É ele o irmão mais velho. Então, um dia a pessoa, você se dá bem lá, né, Paulo? Poxa, aí, ó. Quem sabe não é uma saída. Alguma vantagem tem nisso. Alguma vantagem tem que ter, né, cara? Não é só lampar. Não é só responsabilidade. Não, o problema do irmão mais velho, normalmente, é a quantidade de responsabilidade. E o problema maior, que eu sempre brinco com os meus pais, e falo para os meus filhos e tudo, é que o problema do filho mais velho, normalmente, é que é um laboratório, né? Que normalmente é quem sofre tudo, porque o pai e mãe não sabem nada, né? E é ali eles que estão sofrendo. Mas também tem seus bônus. Tem os seus ônus, mas tem muito mais bônus também. Então, legal. E pessoal, quem está assistindo o programa, esqueci de falar no começo, lembrando agora, o programa hoje está sendo gravado, né? Vocês estão vendo uma transmissão desse programa aqui, né? Então, a gente está
Tá, vocês vão assistir hoje, amanhã, né? Amanhã à noite, a partir das 8 horas, né? Que estão assistindo aqui. A gente está gravando porque tem uma questão muito interessante com a Grace, certo, Grace? Certo. Certo, né, Grace? Conta para nós por que a gente está gravando hoje. Então, a gente está gravando hoje porque amanhã eu estarei viajando, né? Então, a gente estava falando muito de Amazônia, de indígenas, então já faz um tempinho que esse ciclo se fechou, né? Eu acho que desde 2017 eu comecei a treinar pessoas para ocupar o meu lugar como diretora da missão aqui no Brasil. E em julho de 2020 eu mudei a direção, né, geograficamente falando. Eu agora faço parte da Crossover Global, uma organização aqui de Curitiba, e agora estou envolvida com treinamentos de pessoas ao redor do mundo, treinamento para plantadores de igreja. E estou viajando agora para a Etiópia, depois Chad e depois Índia, para estar trabalhando nesses treinamentos de pessoas que se convertem, de pessoas que descobrem Jesus, na grande maioria das vezes em sonhos ou com um papel, uma folha da Bíblia que leu, principalmente esse povo lá de cima, né, da África do Norte, ali na linha do Sahel, mas que tem muita vontade de saber mais sobre Jesus para discipular outros e para ter uma igreja. Quando a gente fala de igreja, não estamos falando de templo, né? Estamos falando de igrejas pequenas, igrejas multiplicadoras, igrejas em lares. E agora, depois de 21 anos no norte, eu estou agora indo para esse novo tempo de treinamento de plantadores de igrejas em vários países diferentes. Mas na Índia eu ficarei nos próximos 3 anos. Só isso, você saiu da Amazônia, daí você tem todo esse processo e vai lá para a Índia, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Vão ser novos desafios, mas a gente costuma brincar lá no norte, né? Quem passou uma vida de aldeia, de selva, consegue se adaptar em qualquer lugar. Mas é um desafio, né? O desafio de novos lugares, novas línguas, novos trabalhos, muitas coisas para ser feitas, poucas pessoas para ajudar, como sempre, né? Onde a seara e poucos são os obreiros, mas é um processo que a gente está encarando com muita naturalidade, crendo que é algo mesmo que o Senhor tem colocado na nossa frente. Certo. Crendo que todos esses 21 anos de selva, que é o nome do meu livro que eu vou lançar algum dia, um livro de histórias. Mas olha só! Vou falar aqui que talvez isso me anime a terminá-lo, né? Que são histórias por cada tribo onde passei, coisas que me marcaram. Então, eu acho que esses 21 anos, eles vão convergir para essa nova etapa da minha vida. Legal. Puxa. E Grace, qual região da Índia você vai especificamente? Eu vou para Patna, cidade de Patna, estado de Bihar. O estado de Bihar é um dos estados mais pobres da Índia e a população de Bihar é a população do Brasil. Então, só isso. É só isso, bem cheio, aquela muvuca indiana. Norte, né? sul? Sul. E vai ser um tempo assim que muitas novidades, né? Tanto para mim, tanto para nossa equipe que está lá. Já temos alguns obreiros da Cruzada que são indianos que vão me receber e vamos ver o que Deus tem para nós. Nossa, Grace. Que coisa, hein? Barbaridade. Eu acho que esse tempo também, nós vamos passar 10 dias na Etiópia, nesse treinamento, depois no Chad, chegada na Índia. Primeiramente, a gente vai fazer uma pesquisa de campo, né, para entender as regiões, os povos, os vilarejos ao redor, que a gente vai dar treinamento para plantadores de igreja. Então, vai ter um tempo de pesquisa e depois a gente vai montar esse curso. Já temos toda a grade, já temos tudo direitinho como funciona, mas precisamos de um tempo de pesquisa para estudar, às vezes algumas pesquisas em loco, mas vai ser um tempo, eu acho que vai ser um tempo maravilhoso. Que legal, Graça. Rapaz do céu, vocês rodam, né? Pessoal, você falou Etiópia, Chad, depois Índia, né? 3 continentes aí. Né, saiu do Brasil. É verdade. Né? 3 continentes. Literalmente missionária transcultural mesmo, né? Passando culturas. Graça, vê só, você falou, né, da tua experiência, tudo, e agora fazer treinamentos, né, em um país totalmente diferente, né? Assim, aqui, quando você está vindo aqui no Brasil, você está aqui no Brasil, ficou aqui, já faz quantos meses que você está aqui agora?
Aqui em Curitiba? É. 2 meses. 2 meses, né? Mas antes você estava lá com seus familiares, certo? Antes eu estava com a minha família. É que teve aquela questão de saúde, né? Eu fui lá, voltando. Assim, né? Ficou lá. Nesse período que você tem ficado aqui, o que se tem desenvolvido, que se desenvolveu, né? Que a mãe já está, né? Quem está assistindo nessa hora já está viajando, isso. né? Então, nesse período aqui em Curitiba, eu fiquei totalmente, 100% na verdade, ligada à Crossover com os trabalhos que a gente vai fazer na Índia, porque é um trabalho pioneiro, né? Então, a gente nunca tinha feito isso antes, esse curso lá em Patna. Então, isso requer muitas horas de estudo, de pesquisa. Você tem que pensar no lugar onde essas pessoas vão fazer, você tem que pensar nas refeições, você tem que levantar o custo das cadeiras, do quadro negro, do projetor. Então, são mínimos detalhes, assim, que te dá 16 horas por dia de trabalho sem problema nenhum. Mesmo, né? Mesmo. Então, esse tempo aqui, esses meses, primeiro semestre, totalmente. Então, estive em algumas igrejas parceiras aqui no Brasil, falando sobre o novo tempo, sobre o novo projeto, mas a grande maioria do tempo foi trabalhando para montar esse processo, esse novo projeto na Índia. Que legal, Graci. Muito legal. E Emerson, você também tem um bom trabalhinho, né? Se preparando para essa nova etapa que você tá encarando, né? Sim, a gente tem se preparado aí, porque a gente vem trabalhando desde 2010, a nossa base totalmente focada em povos de cultura oral. Né? São os povos que não têm escrita, e como comunicar o evangelho, como preparar histórias, como contextualizar essas histórias, enfim, e como no final a gente ter aí um material que a gente pode trabalhar esse processo da tradução oral, né? Colocar tudo isso junto e tal. Então, desde 2020, aproveitei toda essa loucura aí da pandemia e tudo mais, para poder fazer um mestrado. Então, já estou, na verdade, no fim do mestrado, né? Eu sei bem como é que é. Eu sei. Sabe como é que é? Estou no fim do mestrado, eu tenho que estar preparando meu Caps Lock Project, ou talvez a tese, eu ainda estou... mas, na verdade, o meu mestrado é em Linguística Aplicada para tradução, né? E acabei iniciando aí também um processo, um treinamento em consultoria para tradução da Bíblia. Então a gente está nesse processo preparatório para estar acompanhando os processos de tradução oral, tanto no Nepal quanto no continente asiático, né? Países, né, vizinhos ali do Nepal, com os quais a gente já vem trabalhando e temos obreiros que nós treinamos, né? Então a gente rodou o ano passado, início desse ano, a nossa escola de tradução oral da Bíblia. Ela teve que ser 100% online, porque ainda não havia possibilidade de estar se mobilizando e viajando, os palestrantes, professores e tudo mais. E a gente também conseguiu se conectar com as últimas aulas do nosso mestrado, enfim, a gente conseguiu fazer um ciribolo, como a gente chama lá em Porto Velho, juntar tudo e rodamos a escola de tradução oral, junto com a Mega UBT nos Estados Unidos e outros países de diversos dos nossos continentes. Aí, na verdade, a gente teve em torno de quase uns 300 alunos ao todo. E na Ásia, em torno de entre 15 alunos para 20, que a gente pode estar treinando também, preparando, que são esses que eu estou trabalhando conjuntamente para coordenar esse programa de tradução oral. Então, para a gente estar avançando nesse processo, o treinamento é fundamental, né? Então, eu comecei esse mestrado que eu vou estar concluindo agora, e posteriormente eu vou estar fazendo um mestrado em hebraico, né? Porque eu vou estar trabalhando já não bastava só aquelas línguas lá no Nepal, né? É porque a gente, todo esse processo de contextualização, e também porque quando a gente está trabalhando com tradução oral, é uma tradução mais por significado, não é uma tradução palavra por palavra que a gente fala. Então, é diferente esse processo. Não é que seja tão diferente, mas como é por significado, então a gente tem que realmente ter um conhecimento mais profundo, assim, das línguas originais, no sentido de estar buscando real significado, porque muitas vezes a gente não vai achar essa palavra por palavra nesse dialeto, nessa língua em que a Bíblia, em que a gente está trabalhando essa tradução, então a gente tem que trabalhar por significado. Então, é um processo também que a gente tem que investir nele, estar bem preparado para isso também, porque é uma responsabilidade muito grande, meu irmão, no final, você ali assinar alguma tradução. É uma responsabilidade muito grande, então é com temor e tremor que a gente tem que fazer isso e claro, a gente precisa de estar bem preparado também, né? Legal. Então, esse é o meu objetivo com esse mestrado e com esse outro futuro mestrado na língua hebraica, né? E, na verdade, Fabrício, hoje, 42% do mundo ainda não ouviu falar de Jesus. 42%.
é um número alarmante para a nossa vivência de hoje, que nós temos acesso à tecnologia e a tantas outras coisas. Então, 42% é um número alarmante. Nossa, desses 42%, se estima que 80% dele é de tradição oral. São povos de tradição oral. E povos de tradição oral são povos que não têm escrita, mas também são povos que sabem ler e escrever. É uma questão cognitiva, é uma questão de como você guarda e como você compartilha conhecimento. Então, a gente precisa realmente trabalhar, a gente precisa realmente nos qualificarmos para que esses povos sejam alcançados. A gente não vai conseguir alcançar esses povos de uma maneira que a gente usou até hoje, né? Que é com leitura, que são com os livros, que é com passo 1, 2, 3, essa maneira muito grega de pensar. Você precisa achar uma forma mais cíclica para você realmente alcançar e para que o evangelho faça sentido, seja relevante. E se a gente não fizer isso, esse número de 42% vai ser difícil diminuir. Tá certo, tá certo. Bom, vê só, é todo um trabalho, toda uma dedicação e tem que ter todo um apoio financeiro por isso, né? E como é que vocês têm feito? Você tem uma igreja, são várias igrejas que estão apoiando, como é que funciona nessa questão de vocês que são missionários transculturais? Bom, aqui, graças a Deus, a nossa igreja, né, é uma das nossas parceiras há muitos, muitos anos. Eu posso dizer que tem mais de 10 anos que a gente está caminhando juntos aqui, com a nossa igreja aqui nessa jornada nossa missionária. E a gente também conta com outras parcerias, né? Eu sou da organização Jovens com uma Missão, então a gente tem essa liberdade por ser uma organização interdenominacional. Então a gente visita diferentes igrejas e vai estabelecendo parcerias e alianças com essas igrejas, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo esses anos todos. Então, o que eu estou fazendo exatamente hoje no Brasil é isso. Eu estou visitando as igrejas parceiras para estar dando um feedback de tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo e dessa terceira fase que eu chamo do ministério, né? Nós tivemos três fases do nosso ministério. Eu falo que a gente está nessa terceira, que é esse foco na questão dos projetos de tradução oral e da Escola de Tradução Oral da Bíblia, né, que é essa terceira fase do nosso ministério ali no Nepal e na Ásia, e a gente precisa de estar estabelecendo parcerias, né? Então, o que eu estou fazendo hoje é visitar as igrejas que são parceiras para dar um feedback do trabalho e visitando novas igrejas, tentando novas parcerias para os desafios que a gente tem à frente com relação a esses programas de tradução, né, oral da Bíblia. Então, são parcerias que a gente estabelece, alianças, né, e relacionamentos, que é a questão chave, né, Graça? É o relacionamento que a gente estabelece com as pessoas e igrejas parceiras nessa jornada ministerial nossa, né? E é um processo muito interessante, sabe? Esse processo de você compartilhar o seu trabalho com igrejas. Essa igreja é minha parceira desde 2005. Então, quando eu cheguei aqui, eu ainda estava nos Mastanal, essa igreja que foi assim muito, muito importante no meu tempo de conseguir terminar a minha fonologia, de levar o livro de Marcos traduzido para os Mastanal, as histórias do Velho Testamento. Essa igreja foi super importante. Esse era o tempo ainda quando eu mandava cartas feitas à mão, acho que até hoje eu lembro do endereço, Rua Comendador Araújo, número 343, não tenho certeza. Exatamente, mas é isso. Continua aí. Eu sempre mandava, colocava no correio quando a carta era 1 centavo. Nossa. Então essa igreja começou comigo muito no princípio, e isso é muito importante. Então toda vez que eu chego e tenho que visitar o Juarez, o Davi, o Nivaldo, quando eu chego na porta da igreja, muita gente, Grace, como foi seu tempo na África do Sul? Grace, como foi o seu... Então as pessoas fazem parte da sua vida, certo. As pessoas sabem onde você está. Não é questão de a gente todo mês coloca o seu dinheiro lá, não, a gente sabe quem é você. A gente tem acompanhado você. Legal. E esse é um processo que o missionário precisa aprender bastante. Legal. Ver essa parceria como algo bom, como algo saudável e como algo que a igreja te abençoa e você abençoa a igreja de volta. É junto, né? Missionário sem igreja, igreja sem missionário não é uma coisa saudável. Sim. E assim, esse processo
de você ter várias igrejas, então a igreja tem que te ver também, saber o que você está fazendo, tem que ter comunicação, isso é muito importante, comunicação entre os dois. Legal, pois isso que eu ia fazer a pergunta, você já entrou no assunto, né? Como é que faz com que a igreja se envolva em missões? Isso é maravilhosa essa pergunta, muito boa. A igreja, ela se envolve em missões, eu acho que a partir do momento quando ela entende a necessidade. Para ela entender essa necessidade, missões têm que ser exposta, tem que ser falada, elas têm que lerem, as pessoas precisam ter acesso às cartas de oração, as pessoas precisam ter acesso a sites como nós temos hoje no Brasil, muitos sites, muitos Instagrams, Jocum, Crossover Global, a nossa própria a PMT, nós temos várias informações sobre missões e eu não acho que todo mundo precisa ser como a Graça ou como o Emerson, que vai do outro lado do mundo. Não acho isso. Eu acho que a necessidade está aqui em todos os lugares. Então, você precisa entender, Deus me chamou para quê? Eu posso abençoar como? Levando leite lá para casa que está precisando? Posso abençoar a Graça hoje com um e-mail? Posso abençoar a Graça mandando uma mensagem para saber como ela está? Coisas simples que a igreja pode fazer, mas é importante que faça. Manter-se constantemente em oração, né? Com certeza, eu sempre falo isso, Fabrício. O missionário pode ir para o campo sem muita coisa, mas sem gente que ora, não pode. Eu amo quando eu chego aqui no culto das 9, no culto das 11, e eu vejo os irmãos falando, a gente ora por você todo dia, Grace. Lá em casa você está sempre em nossas orações. Isso anima a nossa alma e anima a nossa caminhada. Amém, amém. Ou seja, é a grande comissão funcionando em conjunto. Com certeza. Um não funciona sem o outro, certo? Não, de jeito nenhum. Maravilha. Você concorda, Emerson? Absolutamente. Em número e grau, só que a gente até acho que comentou algo sobre, né? A igreja, ela se envolve cada vez mais quando ela entende o chamado dela, de onde ela está para ser igreja. Certo. Né? Que é o que a gente vê acontecer aqui na nossa igreja, né? É o entender desse chamado local, é de onde nós estamos, é a nossa Jerusalém. Legal. Né? O horizonte da missão de Deus são como é que a gente fala? O horizonte da missão de Deus são os confins da terra. Certo. Mas começa aqui. É o ser igreja aqui. E é um processo que vai se desenvolvendo simultaneamente. Não precisamos terminar, simultaneamente. É coletivamente, conjuntamente. Então, eu acho que isso é chave para a igreja entender o seu papel. E quando ela entende isso, que a missão dela é ser igreja onde ela está, até onde Jesus chamar para ser igreja, até o horizonte da missão de Deus, confins da terra, a igreja entende o papel dela. Legal. E ela se envolve, ela concomitantemente, ela ajuda, né, a Samaria, a Judéia e os confins da terra, né, que é a igreja de onde ela está, para onde ele nos chamar. Né? Então, esse para mim é um entendimento assim, básico, como a Graça comentou, relacionamento é chave. Legal. Então, legal. Esse relacionamento, que não é só, né, é importante, né, as cartas informativas, a gente até tem uma dificuldade por estar no país mais restrito, fechado, a gente tem que tomar um cuidado, a gente não pode ter website, a gente não pode postar nada, então a gente tem que estar mantendo uma outra forma de estar enviando as informações e tudo, mas assim, é muito mais relacionamento que qualquer outra coisa. É a igreja sendo parte da sua vida e você parte da vida da igreja. Legal. Né? Nessa construção coletiva do reino. Maravilha, maravilha, maravilha. Testemunhos brilhantes aí, muito legal. Pessoal, nós já estamos aqui se encaminhando para o final do nosso programa, que se deixar a gente vai ficar falando mais umas 2 horas, certo, Graça? Conversa e história não falta. Então, história não falta. A gente quer agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado de Diálogos e Fé. Você pode acompanhar o Diálogos e Fé também agora nós temos nossas redes sociais no Instagram, Diálogos e Fé Oficial, e também no Facebook, Diálogos e Fé Oficial, Diálogos e Fé IPCTBA. Então você pode procurar lá também. E nossas redes sociais da nossa igreja, que é o @IPCTBA. Você vai achar Facebook, Instagram, YouTube e também o nosso site ipctba.com.br. Então, muita informação.
Gente, a gente tem mais alguns avisos, né, Paulo? Certo? Temos uns avisos aqui, agora os avisos da semana. Temos alguns avisos, mas eu até completando uma coisinha que vocês falaram, acho interessante essa parte. Eu como líder eu estou o líder, não sou o líder, estou o líder do Ministério de Transmissão já há 10 anos. E normalmente quando eu começo a mandar uma mensagem para o pessoal, eu escrevo assim, queridos missionários. Aí um dia me perguntaram, mas missionário? Não, vocês são missionários, vocês estão levando a palavra de Deus ao mundo através das câmeras. Para o mundo inteiro, leva a palavra, estão dentro da igreja, estão fazendo trabalho. E façam o melhor possível para Deus nesse momento. Né? Então, a gente pode ser missionário sem sair de dentro do muro da igreja. Lógico, se a gente puder sair e ir para as tribos, para os países, para vivenciar isso daí, é muito importante. Então é uma coisa que... Eu acho que o mais importante é você descobrir para onde o Senhor te chamou. Também. Se é para o outro lado do mundo, vá com Deus. Se é para o outro lado da rua, vá com Deus. Vá com Deus também. O importante é compartilhar o reino. Uhum. Maravilha, olha, importante compartilhar o reino, olha só. Muito bem. Bom, quais são os nossos avisos dessa semana? Então, vamos lá. Eu sei que acho que tem o primeiro, O primeiro aviso que nós temos hoje é do Kids Day. Kids Day, né? Kids Day, com o tema Detetives da Palavra do Amor. Vai ser no dia 9 de julho, das 9 às 18, lá na creche Miriam. Você conhece a creche Miriam, não, Paulo? Eu? Só não estudei lá. Mas conheço bem. É muito importante você se inscrever, né, no site da igreja, ipctba.org.br. Tem um custo, né, que é a parte da alimentação, essa parte aí. E isso é para as crianças de 2 a 13 anos. E os de 2 a 7 precisam ir acompanhados dos responsáveis. Então você tem aí teu filho, teu neto, teu sobrinho, vizinho, chame para participar. Vai ser um dia muito gostoso lá na creche. O próximo anúncio que nós temos é com relação ao jantar do Kairos. Isso. Que vai ser no dia 16 de julho, às 19h30, aqui na igreja, com um delicioso rodízio de pizza. Maravilha. Uma maravilha. Maravilha. Então tem um custo de R$ 32 para adulto, R$ 20 para criança. E quem vai falar é o pastor Marco Amorim. Legal. Então qualquer informação está aí na tela, pode perguntar para o Paulo ou para a Andresa, não sou eu, Paulo Henrique, não é meu filho também, mas é o presbítero Paulo Henrique Andrade. Legal. E a Andresa, a esposa dele, o telefone deles estão aí. O próximo que nós temos é uma palestra muito importante, que vai ser no dia 23 de julho, às 10 horas da manhã. Importante, tem um café da manhã a partir das 8h30. Não adianta você chegar às 9h30, que já acabou o pãozinho de queijo. Né? Então, chegue às 8h30, que pelo menos você vai comer um pãozinho de queijo, vai tomar um cafezinho quente, vai pegar aí um suquinho de laranja e uma boa conversa. Sempre tem uma boa conversa ali no pavilhão. E depois nós temos uma palestra bem interessante, palestra Síndrome Pós-Covid, o legado da pandemia, com o Dr. Francisco Magalhães, que é aqui da nossa igreja. Que você participa às quintas-feiras, né? No culto das quintas-feiras, às 3 horas, né? Isso. Ele então, é muito importante a gente saber, porque hoje em dia a gente não sabe como é que é esse mundo. A gente não sabe como é que é o mundo da Covid, imagina o mundo pós-Covid. Então, para a gente não ficar no vazio ou perdido, então vamos tentar pelo menos um rumo, né, nisso daqui. O próximo que nós temos aqui é muito importante. Isso daqui no dia 29 de julho, que é uma sexta-feira, 19h30, aqui na igreja, nós temos o culto da família. Já tradicional o culto da família. Tradicional já. E esse culto da família vai ser liderado pelo reverendo Nivaldo Furlan. É bonzinho ele. Um carinha, ele é gente boa. Dormindo. Aí, é muito interessante, é gostoso, e vem aqui participar com a tua família, traga também teu vizinho, né, pessoas, para aprender um pouco do Evangelho e congregar com a gente aqui, tá bom? E o nosso último, e não menos importante, o Ouse Camp? Ouse Camp.
Olha 11 só, Camp rapaz. é o nosso acampamento da Central ou da UMP, como eu gosto de chamar, não gosto de chamar de Central. UMP quer dizer União da Mocidade Presbiteriana, né? Chamados para fora, né? Bem dentro do tema que nós estamos ouvindo hoje. Né? Então vem bem de encontro. Vai ser no dia 9 a 11 de setembro, em Palmeira, um lugar muito agradável, muito gostoso. Quem teve a oportunidade de ir ao Day Camp ano passado, teve a oportunidade de participar. As inscrições estão aí, 11camp.org. Né? Participe, financie alguém, ou mande seu filho, seu neto, seu sobrinho, se livre de alguém nesse período. Tá bom? Então, são esses os anúncios que nós temos aí hoje. Maravilha, então, pessoal. Atividades na Igreja Presbiteriana de Curitiba, tem muitas atividades, certo? Né? Põe lá para nós, aqui. Pessoal, muita atividade, venha participar. O Use Camp está sendo aguardado, né? O ano passado acabou não tendo, né, por causa da pandemia, esse ano vai ter. Então, venha, compartilhe com a gente. O Day Camp, né, no passado. Teve o Day Camp, exatamente. Bom ter falado, né? Que foi lá no... Foi no mesmo lugar. Foi no mesmo Palmeira. lugar, né? Exatamente, lá em Palmeira. Então, pessoal, atividade na igreja sempre tem, como a gente fala, né? Cultos aos sábados às 19h30, culto aos domingos às 9, 11, 19 horas, escola dominical às 10 horas. O culto de sábado, muitas vezes as pessoas falam assim, mas o culto dos jovens. Não, é o culto conduzido pelos jovens, né? Você pode vir, né? Jovem de 50 anos, 60 anos, 80 anos, né, Paulo? Pode vir aí. E uma igreja missionária que apoia missões. Temos o culto na quarta-feira. Temos o culto na quarta-feira ao e o culto na meio-dia. quinta-feira. E o culto na quinta-feira, às 15 horas aqui na igreja. Ou seja, culto tem, atividade tem. Reunião de oração. Temos reunião de oração, pais que oram pelos filhos, presencial e online às 18 horas. Temos a reunião de oração às quintas-feiras, 6h30? 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Esta semana nós estamos tendo a semana de oração, 6 horas da manhã, aqui na nossa igreja. Né? Temos também, às segundas-feiras, a reunião de oração da SAF online. E, gente, muito legal. Essa semana nós tivemos, no domingo, nós tivemos algumas pessoas que estavam assistindo a transmissão da reunião de oração e resolveram de vir na igreja. Né? Algumas senhoras que estavam aí, a gente ficou sabendo dessa história. Então você pode acompanhar também online nossa reunião de oração. Em breve, se Deus quiser, nós teremos a volta do Teologia do Dia a Dia com o nosso querido reverendo Davi Nogueira Guedes. Estamos esperando, né? Ali também o TDD, também, né? eu curto muito. Né? O TDD, né? Lá. Então, assim, gente, atividades para a igreja. E tem uma atividade muito importante. Sexta-feira, a partir das 19h30, o culto, né, do EPA e do UPA, ou seja, do encontro dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Gente, quem tem filho adolescente, traga. Quem tem filho pré-adolescente, traga. Está sendo um trabalho que tem crescido, graças a Deus. A gente está muito feliz, né? Nós tivemos aí, recentemente, eles foram lá no acampamento do Palavra da Vida, tinha mais de 60 adolescentes. 60, né? 60 adolescentes. 60 adolescentes, 60 entre pré-adolescentes e adolescentes. Então, é um trabalho que está muito legal. Semana passada nós tivemos aqui, né, o Dias e Fé sobre esse trabalho, que foi com o Hector Dallagnol, que está à frente cuidando dos adolescentes, e também com o Luiz Domingues, né, que é com os pré-adolescentes. Então traga, gente. Com participação dos adolescentes. E com participação dos adolescentes que estiveram aqui. Então, pessoal, venham. Sexta-feira está sendo um trabalho muito legal, muito joia, e está valendo a pena trazer eles aqui. E para a gente terminar o nosso programa, né, a gente falou aí em missão transcultural, tudo que só sobrevive coração. Então, antes de a gente se despedir, que a gente tem sempre o nosso majestoso coral da fraternidade, né, que a gente vai passar um hino aqui no final. Antes de a gente encerrar, vamos fazer uma oração? Pode ser? Graça, encerra com a gente com uma oração? Com certeza. Senhor, nós te amamos, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez por nós, e é por isso que nós queremos compartilhar o Teu nome e o Teu reino entre as nações. Obrigada por esse tempo aqui tão precioso, e abençoe o meu irmão e a minha irmã que está nos ouvindo agora, que eles realmente sejam tocados e abençoados por Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é. Que todos os povos do mundo escutem sobre o Senhor, sobre o que o Senhor veio fazer, nos resgatar e nos salvar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E já, antes de a gente encerrar, colocar o nosso coral,
semana que vem o Diálogos de Fé vai ser justamente com o Ministério Kairos. Vem aí o presbítero Paulo Henrique Andrade, sua esposa Andresa e mais um casal convidados vão estar aqui conosco. Então, gente, quero agradecer Emerson, quero agradecer Graça, que encontro maravilhoso, né? A gente espera, em breve a gente se vê pessoalmente, que vocês vão estar, né, em partes diferentes do mundo, levando a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Foi uma conversa maravilhosa. E, gente, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Diálogos de Fé. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe. James,